Boa noite, irmãos, amigos. Realmente é um privilégio muito grande estar aqui. E não há lugar melhor do que estar entre amigos e irmãos, não é verdade? E principalmente falar sobre o nosso Deus, esse Deus grandioso que fez todas as coisas. Fez o mar, a terra, o sol, tudo que neles há. Fez em 6 dias, não é? Como a gente vê na palavra do Senhor. Fez pronto. Ele falou e a água parou. Falou e logo se fez. E é isso que a gente quer anunciar hoje aqui. A racionalidade da nossa fé. A gente crê, eu costumo brincar, né, que a gente crê num Deus que mata a cobra e mostra o pau. E a cobra morta, né? E a cobra morta. Ele sabe que a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então as evidências desse Deus se observam aí, por todos os cantos e por todos os lugares. E as evidências desse Deus grandioso, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, se veem ainda de uma forma ainda mais clara, mais cristalina, mais evidente na ciência. Na ciência. Ainda mais na química. Eu sou químico. Tudo é química, não é? E a química revela de uma forma assim extraordinária assinaturas desse Deus. Mas a gente vê por aí dizerem que não, né? Que na realidade nós somos seres o quê? Irracionais, ignorantes. Olha só, veja só, eles creem em um Deus até hoje no século XXI, não é? Olha que absurdo é esse, que povo, né? Sem conhecimento, sem cultura. O que acontece com os eruditos desse século, com a nossa geração? A geração está falando o quê? Que nós estamos com a ilusão, Deus um delírio. E a ciência agora mostrou que na realidade Deus não existe. Darwin matou Deus. E agora a gente descobriu que uma grande explosão, como a gente tinha combinado, né, Maria? Cadê você? Márcia, né, Márcia? Cadê você? A gente combinou aqui, né? Uma grande explosão cósmica criou o universo. A gente tem os Chimpa como nossos manos, não é? E a gente está iludido com essa história de Deus e que a racionalidade agora está no ateísmo, no neo-ateísmo. Então o menino, nosso filho, né, os jovens hoje nas nossas escolas bíblicas dominicais, o que ele faz? Ele cresce conhecendo a verdade da palavra de Deus e tudo mais, mas aí ele chega lá para os 15, 16, 17 anos, e o que ele faz? Ele vira ateu, porque agora ser ateu é fashion, né? Nossa, ele vira erudito, as meninas até vão ficar, né? Nossa, que bacaninho, olha, ele é ateu, que lindo. Olha, agora ele encontrou racionalidade. Aí ele chega na aula de ciências, e aí o professor de ciências fala um pouco sobre Darwin, fala um pouco sobre o Big Bang e tudo mais, e ele abandona Deus. E agora ele vai ter o quê? A racionalidade plena na ciência naturalista. Será que é isso? E aí, gente, quem é que está com a razão? Quem é que tem a verdade? Será que somos nós? Ou será que são eles? Aonde está a racionalidade? Aonde estão as evidências? Não? Será que a gente é que tem aquela fé irracional? A gente crê no Henrique Cristo? Quem crê no Henrique Cristo aqui? Conhece? Você acha que ele é o Cristo? Outro dia ele foi em Santos, não sei se vocês ficaram sabendo, mas ele foi pegar ondas. Ele pegou uma prancha de isopor. Pode, gente? Não pode, né? Se ele fosse o Cristo ressurreto, o que aconteceria? Ele andaria sobre as águas, e não seria aqueles passinhos não da moça do pânico, né? Quem viu aquele programa? Levanta a mão aí, pastor, fica olhando. Que ela deu uns passinhos na água, né? Ele andava sobre as águas e Cristo escolheu um dia calminho para andar sobre as águas? Não, o que ele fez? Era uma tempestade de madrugada, e chamou Pedro ainda, né? Ele falou, Pedro, vem! E aí o pessoal ainda acha que o Pedro era covarde. Pedro foi muito macho, não foi, gente? Tinha sabido, ele deu uma fundadinha, mas que ele foi macho, ele foi. Olha, então a gente
quem é que tem a razão? Quem é que está com a racionalidade? A gente crê em duende? Crê em fada madrinha? Ou a gente crê num Deus racional? Um Deus que nos atola em evidências, nos afoga em evidências? Com quem que está a racionalidade? Esse é o tema da nossa palestra. Não tenho fé para ser ateu. E complementando, sobram-me evidências de Deus. Gente, é o mundo que vive uma grande ilusão. É o mundo que está no delírio das forças naturais, seguindo Darwin, seguindo o Big Bang, seguindo os eruditos desse século. A razão, as evidências estão na nossa percepção de que há um Deus. Eu costumo dizer, eu vou fazer uma pergunta, você crê que Cristo ressuscitou? Quem crê que Cristo ressuscitou? Levanta a mão. Eu não creio. Agora eu te peguei. Você sabe que eu não preciso crer que Cristo ressuscitou? Por quê? Porque as evidências são tantas que eu entendo que Deus ressuscitou, que Cristo ressuscitou. Não é verdade? Os pastores aqui, quantas e quantas evidências. A gente nem precisa ter fé em muita coisa. Agora, quem crê que Cristo vai voltar? Eu também creio. Levanta a mão. Mas por que você crê que Cristo vai voltar? Porque Ele é um Deus que mata a cobra e mostra o pau, e a cobra morta. Ele esteve aqui conosco, Ele andou sobre as águas. Quando Ele chamou Lázaro, né? Costumo dizer assim, Ele falou assim, Lázaro, sai para fora, mas vamos esperar uns 30 dias, porque vai ser difícil pra caramba, né? Ele está ali, cheirando mal e tudo mais, tão lenta, gradual e sucessivamente. Eu vou consertando Lázaro. Daqui uns 30, 40 dias você volta aí, quem sabe? É isso que ele fez? E o que ele falou? Lázaro, sai para fora. E ele falou e Lázaro saiu. Imediatamente. É nesse Deus que a gente crê, não é? Então vamos lá, olha, falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus. Por que isso, gente? Porque, olha, se você, ao observar o universo, a vida, quando você observa o universo, como a Márcia falou, a gente vê ali a Terra, as estrelas, os planetas, as galáxias e tudo mais. O que você vai fazer? Como ser pensante, racional, com a sua mente inteligente, você vai ter duas opções apenas. Você só tem duas opções. Ou você vai achar que aquilo ali foi o produto de uma mente inteligente, de um Deus consciente, consistente, coerente. Ou você vai achar que aquilo lá foi produto de forças naturais. Você vai achar que Deus não existe, você vai ser um ateu. Então, em relação ao universo e à vida, o homem só tem duas opções. Ou ele vai ser ateu, ou ele vai ser um crente em Deus. Não há outra opção. Existe? O cara fala assim, eu sou agnóstico. Você já viu algum agnóstico? Você conhece algum agnóstico? O cara neutro. Não existe, gente. Aperte o seu agnóstico que ele vai espirrar para um dos lados. Você vai perceber que ou ele crê em Deus, ou ele não crê em Deus. Normalmente os agnósticos não creem em Deus. Só que ele quer dizer para você, né? Então não há opções. Você está aqui hoje à noite, você é uma pessoa que entende que foi Deus que fez. Você é uma pessoa que entende que foram as forças naturais, processos naturais não guiados. Foi o grande Big Bang, a explosão, foi a evolução lenta, gradual e sucessiva de Darwin. E aí as coisas surgiram. Por acaso, você é um grande acidente cósmico. E o seu destino final é o quê? A aniquilação. Ou então você vai entender que foi um Deus que fez tudo isso. E esse Deus tem um propósito, e fez com um propósito. O destino final é o quê? Ter uma relação com esse Deus. Vai ser uma relação amorosa ou não tanto amorosa, né? No juízo final. É assim que as coisas são. Então a ciência que eu pratico, que os homens praticam, na química, na física e tudo, o que ela faz? Qual é a grande questão que a ciência procura responder? Na realidade é isso. Ela quer saber se a vida e o universo são produtos de forças naturais não guiadas, ou se há evidências de que um Deus, um ser consciente, consistente, coerente, criou tudo isso. E aí, gente, falta-me fé para ser ateu.
sobram-me evidências de Deus. Porque se eu decidir ignorar as evidências de Deus, se eu decidir ignorar que esse Deus existe, o que eu vou ter que entender? Eu vou ter que entender que esse universo foi formado como? Por uma grande explosão cósmica. Bum! Num momento, no passado desse universo, toda a massa, toda a matéria, toda a energia, o espaço e o tempo estavam aprisionados naquela partícula fundamental que eles chamam de singularidade. E o que acontece com aquela singularidade? O nada se auto-explode, é a auto-explosão do nada. Você tem que ali o nada, praticamente tudo concentrado num ponto de dimensões extremamente reduzidas. Você tem toda a matéria, toda a energia, todo o tempo, todo o espaço ali naquele nada absoluto, e de repente o nada se auto-explode. E essa explosão, como a gente está vendo aí, gera o quê? Gera as partículas subatômicas que se combinam em elétrons, prótons, nêutrons. Lembra suas aulas de química, física? E aí formam-se os átomos, e aí formam uma nuvem gasosa em expansão. E essa nuvem gasosa em expansão é formada de quê? Deixa eu ver, Edgar, do que é formada? Quais são os gases que formam essa nuvem gasosa em expansão? Hidrogênio e hélio. Você já encheu bexiga para o seu filho na festa de aniversário? Se você enche com ar, ela cai, né? Você fala, eu quero que aquelas que fiquem suspensa, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai encher com hélio. Então, falta-me fé para ser ateu. Eu não quero crer que uma bexiga de hélio me formou. Hélio e hidrogênio são o produto final do Big Bang. É uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio. É um gazinho. Eu vou reproduzir para vocês, vão entender. Qual é o produto final do Big Bang? Escutou o barulhinho? Quer que eu repita, Edgar? Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio. Esse seria, por todas as leis da física e da química que nós conhecemos, o produto final do grande Big Bang. Agora, o que você tem que fazer com essa nuvem gasosa de hidrogênio e hélio, que está agora em expansão contra o nada? Esses gases estão em expansão contra o nada, se divergindo, se separando, cada vez ficando um mais longe do outro. Não é assim? Pensa um gás concentrado que agora está se expandindo contra o nada. O que acontece com essas moléculas de hidrogênio e hélio? Elas estão, átomos e moléculas de hidrogênio e hélio, estão se expandindo contra o nada, se divergindo, perdidos no espaço. E agora você vai ter que crer que essa nuvem gasosa formou o universo, formou eu, aqui, e você. Como é que se imagina que essa nuvem gasosa formou todo o universo? Agora que você tem que pegar essa nuvem gasosa de hidrogênio e hélio e formar o quê? As maternidades do universo, que seriam as estrelas. Mas como a nuvem gasosa em expansão contra o nada poderia formar estrela? Não há processo, não há força, não há mecanismo. Falta-me fé para ser ateu. Por quê? Porque não há mecanismos para pegar essa nuvem gasosa em expansão e formar estrelas, que seriam a maternidade do universo. Você consegue formar estrela a partir de gás em expansão? Ó, todo mundo aqui, nós vamos fazer um exercício, pode ser, né, Edgar? Levanta as mãos assim, gente, ó. Está vendo o gás aí? Mexe assim, ó. Imagina que é o hidrogênio e o hélio. Bonito, né? Bacana, gente. Imagina que é o hidrogênio e o hélio do Big Bang. E você vai ter que formar estrela. Sabe como é que você vai... Mantenha a sua mão levantada. Está faltando fé. Você vai ter que pegar esse gás e transformar em estrela. Sabe como é que você transforma gás em estrela? Comprimindo o gás. Você tem que pegar uma quantidade imensa de gás e comprimir. Comprime o gás aí, irmão. Comprime. Você formou estrela? Alguém aí formou estrela? Levanta a mão. Vai ganhar um dos brindes aqui, né, Edgar? Você não conseguiu por quê? Mesmo que existisse um mecanismo, mesmo que existisse uma força simétrica, esfera, descomunal, se você aperta gás, o que acontece com o gás? Ele escapa.
ele escapa. Mas aí o universo é recheado de estrelas. Ninguém sabe como. Essa nuvem gasosa agora é comprimida em grandes massas de altíssima densidade e pressão, e essas estrelas se formam. Pipocam por todo o universo. Falta-me fé para ser ateu. Porque eu vou ter que crer que uma nuvem gasosa em expansão, eu sendo um químico, conhecendo um pouco de dinâmica dos gases, vou ter que crer que agora uma força imaginária que surgiu, ninguém sabe de onde, com que processo, ninguém sabe qual, pegou toda essa massa e formou estrelas. E agora essas estrelas explodem, em geração após geração. Você já leu um pouco sobre o Big Bang? É assim que acontece. E aí uma explosão após explosão forma o quê? Um puff cósmico, uma poeira cósmica. As pessoas falam assim: nossa, Marcos, você quer que Deus te moldou no barro e soprou em você o fôlego da vida? Eu digo, creio. Por quê? Porque é muito melhor eu crer nisso do que eu imaginar que eu sou formado, ao invés do barro da terra, do barro cósmico. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que imaginar agora que a poeira cósmica, formada nas explosões das estrelas, os elementos mais pesados, agora vai ter que fazer o que esse pó cósmico? Vai ter que formar planetas. Está vendo ali? A história do universo tem que formar planetas, não tem? Estrelas, planetas, meteoros, cometas. A gente tem que explicar o universo com esse processo. Agora esse pó cósmico, esse puff cósmico vai ter que formar planetas rochosos. Como é que eles imaginam que isso aconteceu? É assim, olha só o processo. O pó cósmico que foi formado nas estrelas formou pequenas rochinhas. E uma rochinha veio e bateu com a outra. Nessa colisão de rochinhas, a superfície da rocha fundiu, virou líquida. E aí as duas colaram. Eu chamo do efeito super bonder cósmico. Colou a rochinha, e a rochinha foi colando uma na outra, uma batendo na outra, fundiu. Gente, isso não faz sentido algum. Imagina o irmão ali de azul, isso, do lado de branco, isso. Pega uma rochinha aí, pegou? Eu vou jogar uma daqui, você joga uma daí, tá bom? Joga aí. O que aconteceu, gente? Rocha batendo com rocha, acontece o quê? Espatifa. Nunca na história desse universo duas rochas colidiram, fundiram e grudaram. Mas é o modelo da coesão de partículas. Aí você forma um planeta incandescente. Depois eu vou mostrar mais para frente. Aí esse planeta incandescente, que é o planeta Terra, onde nós vivemos, o que acontece com ele? Rocha incandescente é formada, e esse planeta esfria. Mas aí o planeta Terra é planeta Terra? Não é planeta água. A gente tem muito mais água do que terra, do que rocha. Da onde veio a rocha? A água. Imagina-se que blocos de gelo que foram formados nas explosões das estrelas foram atraídos por Júpiter pela ação gravitacional que lançou esses blocos de gelo na Terra, que derreteram aqui e formaram os nossos mares. Gente, quem acredita em Papai Noel, levanta a mão. É o Papai Noel cósmico, o São Júpiter, que mandou os blocos de gelo para o nosso planeta, o planeta Terra. Mas não sei se você sabe, a gente tem mar na superfície, mas entre 400 e 700 quilômetros de profundidade, a gente tem outro mar, com muito mais água do que nós temos na superfície. A gente não sabe se esse mar está lá ainda, ou se ele rompeu durante o dilúvio. Mas a gente tem mar interno, não faz sentido. Falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus. Eu vou ter que crer no Big Bang. E tem gente, entre irmãos, entre nós, que acha que Deus guiou esse processo aí. Não é? Gente, não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, do ponto de vista estatístico, matemático. Não há como uma nuvem gasosa em expansão contra o nada formar nada. Ela continuaria com expansão forever. Conhece o termo? Forever. Nem formar molécula de hidrogênio. Quem sabe um pouco de química? Levanta a mão. Ô, seus ignorantes, hein? Ninguém sabe de absolutamente nada. Um pouquinho assim. A fórmula da água, quem sabe?
Gente, a fórmula da água você sabe, né? É impossível esse processo ter formado o universo como a gente vê. Falta-me fé para ser ateu, porque eu sei um pouco de química, um pouco melhor que vocês, né? E a minha química me impede de aceitar o Big Bang. É a minha química que me impede de aceitar esse processo. Quando a matéria se forma, não sei se você sabe, mas deveria ter formado matéria e antimatéria. Correto? O elétron e o antielétron, o próton e o antipróton, o neutro e o antipróton, e o antinêutron. Eu fui uma vez, quando era presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, teve um congresso em Genebra, a gente foi visitar lá o laboratório que descobriu a partícula de Deus e tudo mais. A gente sentou e um professor veio assim e falou assim, lá, um diretor, eu estava com todo mundo lá, eu estava na frente, cara, o presidente estava lá e tal. Aí na minha frente ele falou assim, gente, nós descobrimos nesse laboratório, através da física, a origem do universo. O Big Bang formou o universo, não sei o quê, formou a matéria, a antimatéria, mas a gente tem um probleminha, a antimatéria sumiu. Metade do universo que o Big Bang deveria ter formado simplesmente sumiu. Dá para eu chegar para o meu aluno e falar assim, olha, eu tenho uma reação, descobri, a reação de Edward. Está aqui a reação, devia ter formado 2 produtos. Um produto está aqui. Aí meu aluno falou, cadê o outro? Eu falo, sumiu. Metade do universo sumiu. Aí eles falam que houve uma assimetria, formou mais matéria do que antimatéria. Não dá, gente. Deveria ter formado as duas, a metade sumiu. Olha a nuvem gasosa em expansão. Tá vendo o Big Bang? Ele explode, forma hidrogênio e hélio, o vermelho e o verdinho ali. Aquelas moléculas em expansão contra nada, nem o hidrogênio, eu estava falando de hidrogênio, né? Nem a molécula de hidrogênio dava para formar, porque a gente sabe em química, para formar uma molécula de hidrogênio, a gente tem que ter 2 átomos de hidrogênio colidindo entre si. Nem essa colisão não aconteceria. O universo seria extremamente chato, monótono, formado por gás, hidrogênio, átomos de hidrogênio e hélio. Gente, e aí aquele professor me disse o seguinte, olha gente, a gente já descobriu, o Big Bang criou o universo, uma nuvem gasosa em expansão se contraiu pela ação da gravidade e formou estrelas. Eu quase levantei e fui embora. Por quê? Porque como químico eu sei que químico não pode usar a gravidade para explicar fenômenos envolvendo átomos e moléculas. A gravidade não age sobre átomos e moléculas. Grandes concentrações de massa, sim, mas átomos e moléculas soltos em expansão controlada, a gravidade formou as estrelas. Eu falei, peraí, professor, o senhor não foi fazer o QG 101, que é química básica. Mas ele falou isso na frente de todo mundo. Gente, gravidade atrai átomos e moléculas? Não pode, gente. Se atraísse átomos e moléculas, como é que a gente estaria sentado aqui nessa sala hoje? Vocês não estariam assim, vocês estariam assim, ó. Gravidade atrai grandes corpos, mas aí falta-me fé para ser ateu. Por quê? Porque eu vou ter que acreditar que uma força misteriosa contraiu essa nuvem gasosa para formar estrelas. E não foi a gravidade, não pode ser. E aí esse pó cósmico grudou. É o efeito super bonder cósmico, eu vou ter que crer nele. E aí o São Júpiter mandou os blocos de gelo para cá. E nessa sopa primordial a vida surgiu, não é, gente? Aí, na explosão das estrelas, deveriam ter formado... a gente combinou, né, Márcia? Você falou dos buracos negros e tudo mais. Então, quem falou dos buracos negros? Acho que foi o Edgar. Alguém falou dos buracos negros. E aí, na música, não me lembro. Gente, cada explosão de uma superestrela, das supernovas, deveria formar o quê? Buracos negros. O universo deveria estar repleto de buracos negros. A gente simplesmente não os vê por aí. Parece que tem um no centro da nossa galáxia, tem algum outro. Outro dia descobriram lá as ondas gravitacionais, parece que tem evidência de um ou outro, mas o universo deveria estar repleto de buracos negros, a gente não vê. Gente, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, porque eu não quero crer nessas coisas. E outra coisa, eu não quero ser ateu porque ateu não existe. Sabia disso? Saiu um estudo recente, olha lá, um monte de gente disse o seguinte: ateu simplesmente não existe. Todos nós nascemos e crescemos até aquela idade que eu falei para vocês,
é com a percepção clara da existência de Deus. É um estudo científico, você vai ler, tem as referências aqui e tudo mais, já está falando. A gente, ao observar as crianças, você sabe disso, eu tenho 2 filhos, né? Nina e Nicholas. A gente, todo mundo, ao observar o universo e a vida, o que a gente faz? Por quê? Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se vê pelo que foi criado. De forma que nós somos indesculpáveis. É assim, não tem desculpa não. A gente sabe que o homem existe, não sabe? Então, o que esse estudo mostra? Que a gente vai até 15, 16, 17 anos, aí chega nessa idade, o que a gente faz? A gente vê que o Deus que existe, normalmente isso que acontece, não é? O Deus que existe não é um Deus que a gente gosta. Ah, Deus não é do jeito que eu acho que ele deveria ser. E aí você se revolta contra Deus e você aniquila Deus da sua consciência. Eu digo que é o efeito megera. Conhece o efeito megera? É assim, aí você vai na festa do casamento e vai lá com o seu esposo. Quando você chega lá, tá a ex dele, entendeu? É o efeito megera. Aí você fala, gente, acabou essa festa pra mim, não é assim as mulheres? Não vai ter jeito, só tem 2, ou eu faço de conta que ela não existe, ela não está aqui, ou vou embora para casa. Então o que você faz? Você ignora. Ela não está aqui, eu não estou vendo, eu não sentei do lado dela, não fala. É assim, a gente sabe. Darwin era um homem cristão. Ele ia à igreja todos os dias. Quando a sua filha de 12 anos morre, o que acontece? Antes dela falecer, conta a história que ele tentou negociar com Deus. Ele falou assim, se ela não falecer, eu não publico o livro. E ela faleceu. Aí o Deus, para Darwin, virou um Deus cruel, um Deus que mata o seu filho de 12 anos. Um Deus que, então, não deve ter sido o Deus criador, o Deus que fez a filha. E aí ele muda, ele põe a responsabilidade da criação fora das mãos de Deus. Então, falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero ser alguém que, sabendo que ele existe, o nega todos os dias. Eu digo que ser ateu dá um trabalho danado, né? Você fala que ser ateu é erudito, o cara lê, né? Mas tem que ser. Por quê? Para crer em Deus é facinho, não é? Você acorda, você olha para o céu, está tudo lá. Crer em Deus é facinho, facinho. Mas ser ateu dá um trabalho, não dá? Você tem que ler um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Você dorme achando que não existe. Aí você acorda, o galo canta. Você fala, nossa, olha ele lá. Aí você olha assim, o pôr do sol. Não, vou ter que ler outro livro. Vou ter que entrar num blog e discutir com os cristãos. Eu vou ter que fazer isso. Aí você dorme de novo achando que ele não existe. Mas no outro dia você acorda. Ai, que trabalhão que dá, não é? Gente, ser cristão é facinho. Ser ateu dá um trabalho. Gente, se não houvesse Deus, não haveria? Não é um ateu, não sei se é ateu, você me desculpa a brincadeira com você. Mas se Deus não existisse, você não existiria, não é? A negação de Deus, gente, a negação de Deus. Olha, essa aqui é bem legal. Tem 2 gêmeos no útero da mãe. Aí o outro está assim, hi brother. Aí o cara, hi brother. Você acredita em mãe? Ele fala, não acredito, nunca vi. Você acredita em mãe depois do nascimento? Não, nunca vi, não vai ter mãe. É a mesma coisa, gente. A gente vive, a gente é sustentado por Deus, pela placenta de Deus. A gente é acomodado por Deus, a gente é tratado com carinho por Deus e tudo mais, como a mãe trata, mas a gente está ali, né? Vivendo nas entranhas de Deus e negando a sua existência. Negando a sua existência. Gente, falta-me fé para ser ateu? Sobram-me evidências de Deus? Eu quero crer em Deus, por quê? Porque eu quero estar do lado dos grandes da ciência. Aí o cara fala assim, nossa Marcos, como é isso? Os grandes da ciência estavam do lado de Deus? Sim. Tem muito erudito desse século aí, né? Richard Dawkins, o que ele fez? Ganhou um prêmio Nobel? Não. Ele é pai de alguma área da ciência? Não. Os grandes da ciência faziam o quê? Eram ateus? A imensa maioria dos grandes da ciência eram homens que criam em Deus. Na maioria no Deus bíblico. Olha só, quer que eu mostre alguns? Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson.
Schrödinger, Planck. Quer mais alguém? Precisa? Os grandes da ciência, os pais da ciência, o pai da química, Boyle, pai da mecânica quântica, Schrödinger, Planck e tudo mais, pai da física, pai das grandes áreas. Os grandes homens da ciência eram homens que, ao analisar a ciência, ao analisar o universo e a vida e as suas evidências, concluíam por: Deus não existe ou Deus existe? Deus existe. Eu quero estar do lado deles. Eu quero estar do lado do maior cientista brasileiro. Quem é o maior cientista brasileiro? De todos os tempos. Quem é que tem um currículo que chama currículo Lattes aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Por que você tem um currículo que chama Lattes? Porque o maior cientista brasileiro se chamava César Lattes. Tem algum brasileiro que ganhou um prêmio Nobel? Nenhum. Mas tem um brasileiro que deveria ter ganho o prêmio Nobel, mas não uma vez, 2 vezes. César Lattes foi merecedor de ganhar o prêmio Nobel por 2 vezes. Não deram para ele. Por quê? Questões políticas e tudo mais. Você sabe todo o Mason P, todo o trabalho que ele teve, ele descobriu a partícula, foi o primeiro que isolou e tudo mais. Ele criou o CNPq, ele criou a Unicamp. Tem uma biblioteca na Unicamp, Biblioteca César Lattes. O seu currículo no CNPq, currículo Lattes, o maior cientista brasileiro. Uma vez chegaram para ele, tem uma entrevista no jornal da Unicamp, perguntaram assim para ele: César Lattes, o Big Bang criou o universo, você crê nesse negócio aí e tudo mais? Ele falou assim: eu não dou bola para essas bobagens dos cosmólogos, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Então ele não só cria que havia um Deus, mas ele cria no Deus bíblico. O maior cientista brasileiro. Então falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, porque eu quero estar do lado dos grandes cientistas. Os grandes cientistas proferiram a fé em Deus. Mas a gente sabe que a ciência mudou, não mudou? Em 1859, aquele homem que eu descrevi para vocês, que a sua filha de 12 anos tinha morrido, que ia na igreja todos os dias, passa agora a se rebelar contra Deus. Escreve um livro, A Origem das Espécies e tudo mais, onde Deus é removido do papel da criação, das espécies e tudo mais. E aí alguns químicos fazem alguns experimentos, o Stanley Miller, o Parin e tudo mais, e a ciência muda agora. Agora a ciência vê o quê? Não foi mais Deus que criou o universo e a vida, foram as forças naturais. Lembra que eu falei para você que só tem 2 opções? Ou você vai achar que foi Deus ou foram as forças naturais, na grande explosão e tudo mais? Aí eles ficam achando que foram as forças naturais. E aí o que acontece? Os cientistas agora começam a fazer declarações diferentes. Antes eles falavam, a gente vai mostrar algumas, né? Foi Deus, foi Deus, foi Deus, mas agora os cientistas começam a falar coisas como o Richard Dixon. O que ele diz? A ciência é um jogo de cartas marcadas com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. A ciência que entendia que era um ser inteligente, consciente, coerente, consistente, que tinha criado o universo e a vida, agora diz o seguinte: não, gente, para. Agora a gente só vai aceitar as causas naturais como as nossas explicações. Então, olha, você pode fazer o que você quiser. Você pode analisar o que é que você quiser, qualquer dado que você puder obter. O que você tem que fazer? Você só pode explicar o universo e a vida em termos de causas naturais. Um jogo de cartas marcadas. É como todo jogo da Ponte Preta contra o Corinthians, né? Você viu o último final do campeonato? A macaquinha vai lá, faz um gol maravilhoso, tá, o juiz impedido. Aí o Corinthians faz aquele golzinho lá, gol, perdemos de novo o Corinthians. Não tem jeito, jogo de cartas marcadas. Aí, olha só, o que o Francis Crick, um prêmio Nobel, diz: os biólogos devem constantemente manter em suas mentes o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Agora começa uma lavagem cerebral nos cientistas. Olha, os biólogos, o que o biólogo tem que fazer, segundo Francis Crick, um prêmio Nobel? Ele tem que falar assim: você está olhando no seu microscópio, parece que foi Deus. Nossa, está evidente que foi Deus, está olhando ali, você está vendo que foi Deus, não está? Mas mantenha constantemente em sua mente que não foi Deus, não, foram as forças
naturais. É uma lavagem cerebral. Você não pode olhar e ver outra coisa, senão as forças naturais. Falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus. Senão eu vou ter que manter constantemente em minha mente que Deus não existe. E que Deus fez tudo. Quando eu for fazer o quê? Ciência. Quando eu for fazer biologia. A fé Denorex, de Richard Dawkins. Quem lembra do Denorex? Levanta a mão aqui. Ah, são os cabelinhos brancos e os que não tem mais cabelo mesmo. Né? Lembra do Denorex? Era um shampoo de capa para os mais jovens, né? Que parecia, mas não era. Lembra? Parece, mas não é. Olha o que o Richard Dawkins escreveu. O universo e a vida são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design. Mas não se iluda com as aparências. Saiba que foram as forças naturais. Gente, o que o Richard Dawkins está falando assim, gente, parece que foi Deus. As evidências indicam que foi Deus. Tudo está dizendo que foi Deus, mas não se iluda pelas evidências, não se iluda pelas provas, não se iluda pelas assinaturas que existem. Saiba que foram as forças naturais. Então é assim, ó, vou dar um exemplo para você vai entender melhor. Se o Richard Dawkins ver aquela casa, ele vai falar assim, olha gente, parece que está pegando fogo. Está saindo fumaça, está quente, tudo, mas a aparência de fogo, gente, não está pegando fogo não. Mas eu prefiro a fé do povo, né? O que o povo fala? Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça de design, há design. Onde há fumaça da operação de um ser inteligente, há evidências da operação do ser inteligente. Sobram-me evidências de Deus. Falta-me fé para ser ateu. Eu não quero crer naquela explosão, não quero crer no super bonder cósmico, né? Não quero crer na contração por gravidade de uma nuvem gasosa em expansão. Eu quero ficar do lado dos grandes da ciência. Eu não quero manter constantemente minha mente que ele não existe, olhando no meu microscópio. E eu quero seguir as evidências. Gente, a grande explosão criaria o universo que a gente observa? Não. Mas a gente vai olhar o universo, o que a gente vê? Um universo todo estruturado, organizado, finamente ajustado, nos seus mais finos detalhes, para que haja vida, e a vida no planeta Terra. Tudo conspira no universo para que haja vida no planeta Terra. E ainda tem gente que acha que a Terra não é o centro do universo. É claro que é. Por quê? Porque tudo no universo conspira para que haja vida na Terra. É centro geográfico? Não, é o centro das atenções. E aí, gente, a gente vai olhar, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Aí você viu o planetinha Terra aqui, né? A Márcia falou sobre isso. Peraí. Não sei onde está o apontador aqui, então não vou apontar. Mas está vendo o planeta azul ali? A Terra, né? Gente, o que acontece com a Terra? Se ela estivesse um pouco mais perto do Sol, o que aconteceria? A gente torrava. Se a gente estivesse um pouco mais afastado do Sol, a gente congelava. A Terra, ela está naquela posição, mas aí tem os grandes planetas, Júpiter, Saturno, tem Marte e tudo mais. Aí o Carl Sagan disse uma vez, olha que planetinha pequenininho, miserável, insignificante que a gente vive. Ele não falou isso? Gente, tamanho é documento? Absolutamente não. Para que servem os planetas grandões? São escudos protetores, são leões de chácara. Quando os meteoros e os cometas tentam atingir o planeta Terra, o que eles fazem? Eles atraem com a sua força gravitacional. Marte é o último a nos proteger. Lembra que caiu um cometa na Rússia? Não foi um problemão? Mas todos esses astros protegem a Terra. Será que tem outras evidências, gente? O universo, nas suas forças magnéticas, eletromagnéticas, gravitacionais, forças atômicas e tudo mais, ele é calibrado através de constantes. Essas forças, para ter valores, elas precisam de constantes. E são conhecidas 26 constantes universais. Cada vez aumenta um pouco mais. E a gente sabe hoje que essas 26 constantes universais foram ajustadas com ajuste extremamente fino, 40 casas depois da vírgula. De uma forma que se você mudar qualquer uma dessas constantes, o mínimo que for, o que acontece?
esse universo ardendo se desfará. Conhece esse versículo? Então, se alguém chegar lá e mudar qualquer uma dessas constantes um pouquinho, não é que vai ter outro universo, não haveria universo nenhum. É um ajuste finíssimo do universo. A analogia é que o universo que nós vivemos está equilibrado numa navalha extremamente afiada. Qualquer mudança, o universo se desfaz. Os planetas perdem a estabilidade, os átomos perdem a estabilidade, os elétrons nos seus orbitais, o núcleo, os nêutrons, os prótons se desestabilizam. Alguém andou ajustando as 26 constantes universais e só esse conjunto específico estabilizaria esse universo. Qualquer outro faria com que esse universo seria instável. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que eu ganhei na loteria do ajuste fino do universo, com 26 constantes universais, finamente calibrados. Conhece aquele anão do orçamento? Quem lembra dele? E ele falou que ele ficou rico. Por quê? Porque ele ganhou 227 vezes da loteria. Você acreditou? Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer, como o anão do orçamento, que alguém pode ter ganho 227 vezes na loteria. O pior, tudo de uma vez. Não é loterias diferentes, não? Tudo junto. Tem mais coisas, gente? A gravidade certa, a atmosfera certa. A gente sabe que a gente tem nitrogênio e oxigênio no ar, né, Edgar? Qual é a proporção? Nitrogênio e oxigênio. 3:1. Edgar tem um conhecimento químico assim extraordinário. Fantástico. Por isso que eu vou continuar perguntando para ele. Responde todas. Gente, aí você fala assim, se tivesse mais oxigênio, a vida seria inviável. Se tivesse menos oxigênio, a vida seria inviável. 3:1 é certinho. Tem uma bactéria no oceano, chama Anamox, que controla essa proporção, você sabia? A gravidade é certinha, nós não perdemos a nossa atmosfera. Senão a atmosfera para o espaço. A gravidade, se fosse maior, o que aconteceria com você? Você não saía do chão. Você ia tentar andar, você estava grudado na terra. Se fosse menos, o que aconteceria? Você fala assim, vou dar um pulinho. Ia para o espaço também. Tudo é finamente ajustado nesse planeta. Então falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus. Porque eu não quero crer que isso é uma grande explosão cósmica. Tudo se ajustou. E a atmosfera certa, no planetinha certo, com a gravidadezinha certa, com a temperaturazinha certa, se formou. E eu estou vivendo nele. Não é? Gente, tem a Lua, não tem? Nem sei quanto tempo tem. Também é uma vez por mês. Você tem que vir aqui, vamos aproveitar. Gente, tem a Lua, não tem? Você acha que Lua, quando deixa eu ver os casaizinhos aqui, né? Quando, né? Falou assim, minha querida, vou te dar a Lua, não foi? Prometeu? Não cumpriu até hoje, né? Quem mais prometeu a Lua para a namorada aí? Né? Diz que mulher gosta de dinheiro, né? Mentira. Mulher gosta de homem o quê? Bom de papo, né? Por isso que a gente vê tanto homem feio casado com mulher bonita. Dá uma olhada aí. Mas por que eu estou falando isso? Por causa da Lua. Você prometeu a Lua para ela, bom de papo, né? Mas você não deu. A gente faz isso, né? Mas a Lua, gente, o que acontece com a Lua? Você tem um planeta que tem 365 dias de rotação, certo? Se o planeta tivesse mais que 365 dias, ou menos, a vida estaria extinta nesse planeta. Tem 24 horas. E aí o planeta, quando ele está exposto para o Sol, ele está esquentando. Quando ele está exposto para o universo, a temperatura média do universo é 2,7 Kelvin. Sabe o que é isso? É gelado pra caramba. As mulheres que têm gosto de frio, é muito, muito gelado. É 2,7 Kelvin. É congelante. Mas aí, durante a noite, vai esfriando, durante o dia vai esquentando, não é, Edgar? Por exemplo, você está lá dormindo, 5 da manhã, começa a gelar, você põe o cobertor, não é? Aí às 6, 7, 8 horas, 9 horas, já começa a esquentar, você tira o cobertor, não é? 9 horas você está dormindo ainda, Edgar? Caramba, hein? Gente, alguém ora assim para Deus, Deus, queria que meu dia tivesse 48 horas, para de orar, irmão. Porque se Deus atende,
A vida está extinta no planeta Terra, os 24 horas é finamente ajustado para o planeta esquentar e esfriar e a temperatura média do planeta ser 19 graus Celsius. Quanto você põe no seu ar-condicionado? No Brasil põe mais, mas a média mundial é 19 graus Celsius, a temperatura certinha, 24 horas. Aí tem a Lua, não tem? A Lua faz o quê? A Lua causa uma inclinação no ângulo da Terra de 23 graus e meio. Essa inclinação é importante? Extremamente importante. Se não tivesse essa inclinação, não tinha as estações. Primavera, verão, outono e inverno. O planeta não seria habitável, teria uma faixa bem restrita que talvez tivesse vida. O resto seria árido. E aí a Lua também, no seu tamanhozinho certo, no seu diâmetrozinho certo, na sua distancinha certa, causa o quê? As marés. Se a Lua fosse maior, o que aconteceria com as marés? Todo dia nós teríamos uma grande tsunami. Aí fala, lá vem a tsunami das 3. Dava para viver nesse planeta? E se a Lua fosse menor, muito pequenininha, o que aconteceria? A água estaria parada, estagnada. E a água parada, estagnada é dengue. Aí eu fiz essa piada e os neos-ateus, né, que gostam de me criticar, falaram assim, olha só que coisa, o professor Marcos, um erudito, não sei o quê, diz que se não tivesse a Lua, os oceanos estariam repletos de mosquito Aedes aegypti. Pode. Foi uma piada, não foi? É tão fácil de entender essa piada que até as loiras aqui entenderam, todas elas riram, olha só. Depois você tem uma saída por aqui, Edgar? Tem? Beleza. Gente, luazinha certa. Mas aí falta-me fé para ser ateu, sobre-me evidência de Deus, porque se eu for ateu, aquele ateuzinho fashion, né, que você quer ser agora, jovem, que as meninas vão gostar e tudo mais. Poxa, me enganaram na igreja. Outro dia eu assisti uma palestra e falei assim, nossa, o menino vai achar que foi enganado na igreja, por isso que a gente tem que conciliar a Bíblia com a ciência. Foi enganado na ciência, você vai ser enganado na ciência, sobre as suas origens. A enganação está lá, não está aqui. Por quê? Porque vão te dizer que a Lua formou como? É muito difícil no Big Bang explicar a formação de luas. É impossível explicar a formação. Então eles acham que a Lua formou assim, um grande astro colidiu com o nosso planeta e arrancou um pedaço. E aquele pedaço formou a Lua. Gente, haja fé, não haja? Por quê? Porque tirou o pedacinho certo. Que formou a luazinha certa, no diâmetrozinho certo, na distancinha certa, que causou o ângulozinho certo, a marezinha certa, a inclinaçãozinha certa. E a água veio do São Júpiter. Olha aí, esfria. O planeta esfria e a água vem da onde? Ninguém sabe. Fizeram outro dia uma razão isotópica da água dos hidrometeoritos, que cai ainda no planeta Terra. Aí a razão isotópica não bate. Não bate. Destrói a atmosfera. Eu já falei, gente, isso aqui é uma coisa incrível. Não sei se você sabe, mas a Terra é o único planeta nesse universo que você tem uma eclipse solar perfeita. Essa luazinha que foi aquela grande colisão de um astro que arrancou um pedaço, ela tem tudo certinho, inclusive tem horas que ela fica na frente do Sol, tem uma distância 400, uma proporção 400 por 400, ela encobre o Sol, sabe quanto? 99%? Não. 101%? Não. Você tem uma eclipse solar perfeita, encobre certinho. Por quê? O nosso Deus é Deus de 99? Nosso Deus é Deus de 101? O nosso Deus, quando Ele faz perfeito. É Deus de 100%. É Deus de 100%. E aí, isso é importante? Grandes descobertas foram feitas nas eclipses solares perfeitas, como a teoria da relatividade de Einstein. Gente, é incrível, né? Mas dizer que inteligência existe na formação de vida nesse planeta não pode, mas inteligência no espaço pode. Então aí o que eles fazem? Eles colocam antenas para prospectar ET. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que ficar achando que esse universo, como nós fomos formados por um grande acidente aqui, grandes acidentes formaram vidas em todos os outros planetas, e o universo está recheado de ET, e eu vou ter que gastar dinheiro dos meus impostos para financiar esse projeto que fica prospectando ET no universo, procurando musiquinha de ET, né?
Musiquinha de ET deve ser assim, né? E.T. come home, E.T. come home. Gente, eles ficam fazendo isso. Por quê? Porque há a necessidade de você ter fé que existem ETs nesse universo. Porque se tem vida aqui, teria que ter em outros planetas. Carl Sagan pregou isso. Carl Sagan pregou isso. Então você vai ter que crer em ET. Falta-me fé para ser ateu? Sobra-me evidência de Deus? Porque eu vou ter que crer no impossível. Olha só o que George Wald disse. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, de geração espontânea. Então o que ele disse aqui? É impossível. Mesmo assim, eu acredito no impossível. Você vai ter que ter fé no impossível. Fé no impossível. Gente, eu vou ter que fechar os meus olhos para a evidência, eu não vou ter que escutar as evidências, não vou ter que ver as evidências, vou ter que achar constantemente na minha mente que o que eu estou observando não é fruto de um Deus onipresente, onisciente, onipotente, mas é fruto de forças naturais. Eu vou ter que crer, eu vou ter que forjar evidências. Conhece essa história das mariposas de Manchester? Elas nem na árvore pousam, eles colaram com alfinete. Alfinetaram a borboleta lá. E ela ficou escura com a poluição? Ficou, mas quando a poluição foi resolvida, o que aconteceu com a borboleta? Voltou à sua cor original. Eles falam isso para você? Não. Eles ainda apresentam nos livros de biologia as mariposas de Manchester como uma prova da evolução. Aparece nos livros dos seus filhos, estudando no colégio. Eu vou ter que crer que os tentilhões de Darwin são prova da origem das espécies. Mas o que aconteceu com Darwin? Ele viu o quê? Tentilhões com bicos diferentes, mas eram todos tentilhões. E eles tinham os mesmos bicos, formas diferentes. Na seca, a forma mudou? Mudou. Mas quando a seca foi resolvida, o que aconteceu com a forma do bico? Voltou ao seu original. Então eu vou ter que imaginar que um processo que muda a forma do bico, criou o bico. Eu vou ter que imaginar que um processo que talvez tenha criado o bico, criou o pássaro inteiro. Eu vou ter que imaginar que um processo que talvez criou o pássaro, criou todos os pássaros, criou a tartaruga, criou eu e você. E aí eu vou ter que escrever um livro, A Origem das Espécies, baseadas numa evidência de forma de mudança da forma de bicos de passarinhos. Eu vou ter que achar que os embriões são todos iguais nos seus estágios embrionários. Vou ter que pôr essa figura aí. Mas é uma fraude. A gente sabe disso. A de cima é a fraude, a de baixo é a verdadeira. Mas a gente abre os nossos livros de biologia, a fraude ainda está lá. E ainda se contam para os nossos alunos que os embriões na sua fase embrionária são semelhantes. Não são. Falta-me fé para ser ateu, porque você vai ter que ser inconsistente com as evidências. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer nos fósseis vivos. Está vendo esse peixe aí, gente? É o selacanto. Acreditava-se que ele habitava os nossos mares há 200 milhões de anos atrás. E ele seria o seu tataravô. Eu acho que eu espero ter que falado todos os tatas, né? Você veio dele, porque esse que seria a transição entre os peixes e os répteis e tal, tudo chegando em você. Eu vou mostrar uma foto mais pra frente. 200 milhões de anos ele tinha sido extinto. Mas aí foram pescar recentemente, o que aconteceu? Pescaram o selacanto praticamente intacto. Igualzinho, tiraram foto, viram ele nadando pelos mares e tudo mais. 200 milhões de anos o bicho ficou igualzinho. Mas aí uma bióloga outro dia chegou pra mim e falou assim: Marcos, claro que o bicho mudou. Mudou muito. Eu falei: nossa, mudou mesmo. A cor que era verde amarelada agora é amarela esverdeada. A barbatana que tinha 18 centímetros agora tem 17,99. O bicho é praticamente igual. 200 milhões de anos que mudou. Gente, eu vou ter que crer que roedor se transformou em morcego. Eu me recuso a crer nisso. Não sei se você quer crer nisso. Os jovens principalmente. Eu vou falar para vocês. Você entra na universidade e fala: nossa, agora você é ateu, você vai acreditar nisso? Olha só. Olha como que é a evolução dos morcegos. Não existe morcego? Eles acham que o morcego foi assim, ó. Um roedor, olha a história. Um roedor, ele estava no chão. E aí o que aconteceu com ele? Olha, ele tinha muito predador no chão.
muito esperto, como esse roedor era, o que ele faz? Ele resolve subir nas árvores. Então, a primeira etapa para transformar um roedor em morcego já está cumprida, ele está em cima da árvore. Né? Faltam só duas, bem simples. Mesmo assim, ele continua ainda com muito predador diurno. Então, o que ele faz? Ele troca o turno. Ele passa agora a dormir de dia e acordar de noite. E agora o roedor está em cima da árvore, de noite no escuro, porque ele não enxerga no escuro. Não é? Morrendo de fome, ele tem que caçar. O que ele faz? Ele, nesse ponto, ele se lança literalmente para o voo. E ele captura a presa, está vendo ali? E ele vai nesse processo lenta, gradual e sucessivamente adquirindo a capacidade, desenvolvendo uma asa. Gente, se lança literalmente para o voo no escuro de noite. Eu pus no meu Face e no meu livro está escrito lá também. O day after da evolução de um roedor e morcego. Ele pula da árvore, o que acontece? Tchim, pum, miau. Escutou o miau no fim? O gato come, gente. Falta-me fé, porque eu não quero crer nessas... Gente, eu não quero crer que os chimpas são meus manos. Para um ateu evolucionista, há outra solução? Não. Ele vai ter que encontrar um ancestral. E ele olha do lado e ele vê o mais parecidinho é um chimpa. E o chimpa, coitado, vai ter que virar parente dele. Outro dia eu sentei no zoológico. Sabe aquele zoológico que tem um vidro assim, 60? O chimpanzé fica do outro lado, ele não te vê e você fica vendo ele. Eu olhei assim e falei assim, não. Gente, isso é parecido? Dá uma olhadinha. Aí eles falam que você é 98 parecido do ponto de vista genético, certo? Mentira. As comparações são forjadas, são forçadas, eles pegam o tiro, a parte... Tá? Gente, as previsões mais decentes dão de 20% a 30% diferente do ponto de vista genético. Do ponto de vista proteico, nós somos 80% diferente dos chimpanzés. A gente pensa, o chimpanzé não pensa. A gente fala, o chimpanzé não fala. A fala é um plus, é um luxo, você sabia disso, né? Você precisa de falar para sobreviver? Não, absolutamente não. Mas a fala, aí você desenvolve a fala sozinho? Não. Tem muitos humanos que já foram isolados e viveram sem contato com humano nenhum por muitos e muitos anos. Sabe o que aconteceu? O Edgar, quando der para parar, você me fala, para, Marcos, que eu tenho um monte de coisa, tá? Quando acabar o tempo, você me fala e para. O que vai acontecer, gente? A fala humana, se você não desenvolve na criança, ela nunca fala. Tem humano que ficaram isolados por Casper House, é um exemplo. Ele nunca teve contato com o humano. Encontraram, ele tinha 30 e poucos anos, ele não falava, ele não pensava, ele era quase um animal irracional. Então você tem que treinar. Você tem que treinar a criança, você tem que educá-la na idade certa. Então quem foi o primeiro que fez isso? Uma pessoa que a gente conhece pelo nome, né? Adora e chama de pai. Não foi? Deus não vinha todo dia no paraíso para conversar com o homem. Eu fico imaginando, ele estava ensinando a falar. Acho. Gente, eu vou ter que crer que matéria, energia e espaço. O Stephen Hawking, não sei se você assistiu o filme, eu não assisti. Ele fala assim, olha, eu sei a receita do universo, matéria, energia e espaço. Matéria, energia e espaço não formam o universo, Hawking. Como físico, ele é um péssimo cozinheiro do universo. Por quê? Você precisa de inteligência, você precisa de informação. Matéria, energia e espaço não tem capacidade para formar o universo. Você precisa de uma mente inteligente. Você tem que colocar inteligência nessa receita, senão você não consegue chegar lá. Aí falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, porque eu vou ter que agora crer que nesse universo, nessa sopa primordial, escaldante, que surgiu naquela água, surge um ser, uma vida totalmente formada através de nanomáquinas moleculares. Você acha que isso é pouca coisa? Você está sentadão aí? Você acha que isso é um monte de proteína, água, um pouco de cabelo, outros sem nenhum? Né? Você acha, gente, você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo, você sabia disso? As máquinas mais espetaculares, de maior funcionalidade, de maior eficiência, habita dentro de nós. Nós temos máquinas, robôs moleculares
Olha lá o robozinho, andam dentro de você. Quando você chegar em casa hoje à noite, fica quietinho, paradinho, você vai sentir uma cosquinha. São os nanorobôs moleculares que andam dentro de você. Você tem robôs, você tem máquinas de tricotar proteína, que são os ribossomos, as quinesinas, a ATP sintase. Você é um espetáculo de nanotecnologia formado de milhões e milhões de nanomáquinas, as mais eficientes desse universo. Eu vou ter que crer que aquela grande explosão, que aquela sopa primordial formou tudo isso. E tudo isso é indispensável para a vida. Sem proteínas não tem vida, sem energia não tem vida, sem os robozinhos para levar os nutrientes não tem vida. Gente, olha o robozinho, tá vendo? Ele tem perna, ele tem braço. Quando você chegar na sua casa, põe lá no YouTube, Kinesina, você vai ver ele andando. Ele anda assim, gente, ó. Ele tem pernas e tem braços. Ele anda nas rodovias, nas tubulinas, são as rodovias. E ele vai cantando uma musiquinha assim, ó. Eu vou levar nutriente, ela não está acreditando. Ô irmã de pouca fé, hein? Fica quietinho, você vai sentir a cosquinha e vai escutar a musiquinha. Muita fé. Gente, tem um DNA, não tem? É um software, é o software mais elaborado. Você fica achando que o software da Microsoft, da Apple, o Bill Gates já disse, o maior software mais elaborado, mais econômico, mais eficiente está dentro das suas células. Você é controlado por um software, um código. Aí o DNA é minúsculo, cabe dentro da sua célula, mas ele tem milhões e milhões mais de informação de qualquer pendrive que você possa segurar na sua mão. Você segura o pendrive e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Dentro das suas células tem um pendrive de Deus. Né? Falaram que acharam a partícula de Deus. Para quê? A gente já tem um pendrive de Deus. Dentro de cada uma das suas células, uma quantidade imensa de informação. Gente, quem criou o código? Quem criou o código Morse? Só pode ter sido o Morse, né? É o Samuel Morse, gente. Quem criou o código de barras? O Samuel Barras. De nada, foi esse cara aí. Quem criou o código ASCII? O ASCII. Quem criou o código da vida? Por que a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes? E quando a gente chega no código da vida, a gente não se rende à evidência que o código da vida foi formado por uma mente inteligente? Inteligentíssima. O código dos códigos está dentro de você. Ele é muito melhor que o código Morse. Ele é muito melhor que o código de barra. Você acha que o código de barra teve uma explosão lá no supermercado? Pintou lá o negócio, o cara falou, nossa, que maravilha, vou começar a usar esse código. Mentes inteligentes, precisa estabelecer o código. A gente sabe disso. Uma mente inteligentíssima. Imagina que tudo foi extinto nesse planeta. Beleza. Tudo foi extinto nesse planeta. Não sobrou mais nada, absolutamente nada. E finalmente os ETs, que o Carl Sagan disse que tem milhões e milhões na nossa galáxia, finalmente chegam no nosso planeta. Esse é o barulhinho da nave DT, entendeu? Desce. Aí ele não encontra nada, absolutamente nada, mas de repente ele encontra um pendrive. E aí, ET tem laptop, lógico, com entrada USB, lógico. E ele conecta o pendrive no computador dele, ele vê lá um monte de softwares, códigos e tudo mais. O que é que esse ET tem obrigação de concluir? Uma mente inteligente habitou esse planeta, fez tudo isso aí, não teria? Ele não teria? Obrigação, por isso que eu digo que não é uma opção, é uma obrigação dos cientistas. Quando vem o DNA, o pendrive de Deus, reconhecer que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Ó, essa é bem legal. 10 minutos, vai dar. Quando o espermatozoide do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe, porque você está aqui por causa disso, né? Naquela noite caliente, né? Efervescente. Com seu pai, com sua mãe, né? Você acha que foi fácil? Gente, o espermatozoide, nada a favor da corrente. Homem, né? Fácil. A mulher é bem mais difícil. O óvulo tem que vir contra a corrente, então ele tem que ser empurrado pelos pelos da trompa de falópio, a cília. E você acha que é fácil? Ó, vou fazer um exercício. Lembra do exercício? Levanta a mão aí, gente. Vamos imaginar que aquele sujeito lá é o óvulo. É, você. Isso. Levanta a mão aí, mais alto. Olha lá, o óvulo.
Você tem que empurrar o óvulo para encontrar o espermatozoide do outro lado. Não vou nomear o espermatozoide, tá bom? Fica tranquilo. E a gente vai tentar. Então, olha, que sorte maravilhosa. Dentro da trompa de Falópio da sua mãe nasceram os pelos. E tem motores nanomoleculares que movimentam esses pelos. Então vamos levar esse óvulo para lá. Gente, não está funcionando. Vocês aí não estão fazendo movimento, por quê? Levanta a mão. Não está indo, por que não? Porque o movimento não está sincronizado. Então vamos fazer uma ola. Gente, o óvulo não está indo. Por quê? A ola não dá. O óvulo está indo para frente e para trás. Vai nascer um cara meio tonto. Né? Você sabe como que os pelos da trompa de Falópio se movimentam? Como está mostrado ali. É o mesmo movimento do nado sincronizado que o teu professor te ensina a fazer. Você faz assim, mas aí você vem com o braço assim. Você faz assim, você vem com o braço. Você tem que vencer na volta o atrito com a água. Então vamos levar o óvulo, gente, assim, ó. Para baixo. E aí, ó, o óvulo está indo. Gente... Falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, que eu me recuso a imaginar que os pelos surgiram lá, os motores surgiram lá, e eles todos se movimentam sincronizadamente, batendo com um nado sincronizado para levar o espermatozoide, o óvulo da minha mãe para encontrar o espermatozoide do meu pai. Gente, gato, você joga o seu gato para cima, não joga? Fala a verdade, você joga. E aí ele cai, pum, bonitinho, cai. Por quê? Gato tem 7 vidas, porque você joga o gato para cima. Quando você joga o gato para cima, existe um radar dentro do cérebro, como é que chama? O labirinto. São cristais que batem no labirinto e mandam sinais elétricos para o cérebro do gato. E ele, inconscientemente, não é uma coisa consciente, é um radar inconsciente. Aquele sistema localiza o gato tridimensionalmente no espaço. E aí o cérebro dele manda comando e fala assim, você está assim, cara, vira assim e caia bonitinho. É inconsciente, você joga qualquer gato. Você pode dar duas doses de 51, ele vai fazer a mesma coisa. Joga qualquer gato para cima, ele se torce, pum, cai bonitinho. Porque é um radar espetacular, tridimensional, GPS tridimensional, que torce o gato, ele cai bonitinho. Imagina um processo lento, gradual e sucessivo formando isso. Ele torce o gato errado, pum, cai. Ele vai no Procon e fala, tira esse negócio aí. O Bolt, conhece o Bolt? Ele corre muito. Você sabe o robozinho que tem dentro de você? Eu vou passar rápido, porque o meu tempo está acabando. Ele se movimenta rápido ou lento? Comparado ao Bolt, ele é 50 vezes mais rápido. Ele, proporcional ao Bolt, quando dá a largada, o Bolt levanta o pezinho, ele já chegou na chegada. Aqueles robozinhos se movimentam numa velocidade proporcional a 1000 km por hora. Então, quando você fica quietinho, fica bem quietinho, porque eles são rapidinhos. Né? 1000 km por hora. As máquinas mais velozes e eficientes estão dentro de você. Opa! Tá vendo como máquina de homem não é tão boa assim? O João do Pulo. O João do Pulo pulava legal, né? Tá vendo esse inseto, o Isis? Ele dá saltos e proporcional ao João do Pulo, 300 metros. E sabe como é que ele faz isso? Usando engrenagens. Engrenagem é o símbolo da engenharia mecânica. É o símbolo da engenharia mecânica. Gente, helicóptero. Você acha que o helicóptero é maravilhoso? Você já viu libélula? Libélula tem 2 pares de asa e movimenta os seus pares de asa de forma não sincronizada. Ela pode fazer, libélula pode fazer qualquer movimento. Ela fica parada assim. Você já tentou pegar uma libélula? Por que você não consegue? O olho da libélula tem uma visão de 360 graus. É a máquina de voar mais espetacular. Você vai no registro fóssil, o que acontece com a libélula? Ela só aumenta. Tem libélulas que habitaram esse planeta que já tinha quase 1 metro. Elas só estão diminuindo.
Elas aparecem prontas no registro fóssil, maiores do que elas existem hoje. Falta-me fé para ser ateu. Eu não quero crer que a evolução criou a libélula pronta. Teria que ser. Maior ainda do que ela existe. Isso aí. Mente inteligente ou processos naturais não guiados? Um arpão. Aí você vê um caracol cone. Ele tem arpão. Ele lança o arpão. Ele tem linha. Ele fura o peixe. Ele mobiliza o peixe, porque tem venenos dentro do arpão. Aí ele puxa, ele abre a boca e glup, engole. Forças naturais ou uma mente inteligente? Essa é o pior. Tá vendo isso aí? Isso aqui é uma mosca, tá certo? E o que acontece com essa mosca? Ela tem asas transparentes. E o que tem em cada uma dessas asas? Você gosta de tatuagem? São tatuagens. Tatuagens de formigas. Olha lá. Tem um número certo de perninhas. Tem o estômago da formiga, tem a cabeça da formiga, tem o olho da formiga. São duas tatuagens perfeitas de formiga, feito na mosca. Para que serve isso? Quando ela vai ser atacada, ela mexe as asas, o predador acha que ela está cercada de formiga e vai embora. Processos lentos, graduais e sucessivos desenharam duas tatuagens perfeitas de formiga, iguaizinhas, simétricas nas duas asas. Você acha que isso é possível? Ou será que a gente tem que admitir que um ser inteligente, consciente, ele só faz coisa feia? Coisa bonita? Ele faz essas coisas aí também, né? Você fala, nossa, é feio? O Nicolas adora. Dinossauro, essas coisas, eu também. Né? Gente, olha esse bichinho. Conhece os ursos? Mini-ursos, eles são minúsculos. Levaram para o espaço sideral, temperatura de 2,7 Kelvin, ficaram um tempão lá, trouxeram de volta, eles sobreviveram. São os bichos mais resistentes que a gente conhece, são os tardígrafos. Você coloca em nitrogênio líquido, coloca em água fervente, eles sobrevivem. Bichos que a evolução não teria como formar, por quê? Resiste a quente, mas não pode resistir a frio. Seleção natural agindo no espaço sideral. Você já viu isso? Impossível, mas levaram para o espaço, o bichinho sobreviveu. A gente tem um designer, e o pior é que esse designer é exibido e exagerado, não é? Eu costumo dizer que Deus é um Deus exibido e exagerado. Por quê? Olha só, não é exibido e exagerado? Deus não é exibido e exagerado? A gente precisava tanto. Precisava ter pintado de azul? Precisava ter pintado de amarelo? Depois o vermelhinho, o marrom, aquela coisa redondinha? Precisava? Gente, falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus, porque as assinaturas do Criador super abundam, né, no universo e na vida. São extraordinárias, fortíssimas. A racionalidade da nossa fé é evidenciada pela ciência, pelas evidências, pela química, pela física, pela cosmologia, pelas máquinas nanomoleculares, pelas tatuagens, por tudo, não é? Então, por isso que a gente pode crer num Deus que não só nos chama a crer em eventos futuros, mas sabendo da nossa fé, essa fé do tamanho de uma mostarda, apresenta inúmeras evidências da sua existência. Tem um salmo muito interessante, que diz assim, né? Salmo 121, ergui os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem, Senhor. Que Deus que nós cremos? Quais são seus atributos? Quais são as suas qualificações? Será que a gente crê num Deusinho? A gente crê num Deus que fez tudo isso que eu mostrei aí. Um Deus que fez os céus e a terra. A esse Deus que tudo fez, o nosso louvor, a nossa honra, hoje, ontem e eternamente. Eu nada sou, pó da terra, ao pó voltarei. Mas esse Deus é um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, merecedor de todo o nosso louvor e da nossa glória. Amém. Amém.